Tô voltando aí, né, gente? Não sei se o pessoal vai voltar, coitado do pessoal. Não sei se o pessoal tá aí. Havia caído, eu recomecei, encerrei. Oi, Alex. Ficou tudo escuro pra mim. A tela ficou toda preta com a foto do meu perfil do Instagram. Mas continuava dizendo que eu estava ao vivo. Eu tive que recomeçar outra live aqui. Primeira vez que ficou assim, a tela escura com a foto do meu perfil. Dojo Fênix, seja bem-vindo. Espero que o pessoal que você estava aí volte. Então eu estava falando, como o Alex viu desde o início, essa coisa, o pessoal super preocupado com, né, com a coisa alinhada e tudo, e às vezes esquece de ser natural, né? A gente quer executar a técnica corretamente, dentro dos moldes, né? E acaba... ficou escuro aí também, né? Mas aqui não teve nem queda de luz, não. Foi realmente, ficou tudo preto, e aí ficou a foto no centro, assim, da câmera aqui, do celular, digamos assim, com a foto do meu perfil aqui do Instagram. Aí eu achei melhor, como nunca tinha acontecido isso, encerrar aquela live e começar outra. Suelen, seja bem-vinda. Quem mais tá aí? Coach Sensei, seja bem-vindo. Então, eu acho que acontece essa problemática, né? A gente dificilmente vê um cara igual do boxe, né? Um garotão todo soltinho, né? Confiante e tal. Um cara do karatê assim, né? Do próprio Muay Thai, a rapaziada tudo confia bastante ali no sistema deles e tudo. E às vezes falta um pouco disso na gente, né? E o quanto, sim, há essa necessidade, eu já comentei sobre isso, da gente alcançar uma naturalidade no que a gente faz. Porque é um conflito muito grande, porque a gente vive o mundo atual, ele é diferente dos anos 60, 70 e 80, né? Eu não vou dizer 90, porque 90 começa a agir, já começa ali a mudança, né? A cobrança social. Mas cadê a eficiência disso? Mas só funciona ali no cinema? Olha lá, o cara tá apanhando ali do cara do jiu-jitsu. A gente não pode negar isso, né? Só quem foi pra cima foi o pessoal do Muay Thai. E por mais que a gente tenha um determinado conhecimento do valor do que a gente pratica, a gente tem que ter a consciência de que o povo, as pessoas cobram isso, né? E dificilmente você vai ter um retorno, né? Um reconhecimento se você não tiver um devido marketing, e para isso você precisa de representantes, né? Não só grandes lutadores, como grandes professores, grandes pessoas para divulgar, né? E assim vai. A F Breve, seja bem-vindo aí. Muito boa noite. Muito obrigado aí a cada um de vocês que estão aqui, né? Dando essa atenção. Então, é inegável que você precisa atingir também a mesma naturalidade na prática do karatê que o rapaz do boxe, do jiu-jitsu, do Muay Thai consegue. Só que como esse processo ele leva mais tempo, as pessoas não querem. As pessoas meio que fogem disso. Isso prejudica, né? Porque aí você fala, não, eu pratico karatê. Karatê? O cara não leva fé. O cara não sabe que tua arte tem defesas de ataques, socos curvos, socos retos, joelhada, cotovelada, tão quanto o Muay Thai lá. Contém, né? Contenção de agarre, projeções. O próprio Morotegari, a baiana, o karatê tem, né? Mas fica naquela coisa, mas para que eu vou treinar? O que adianta ter no karatê se o pessoal não treina isso? Quer dizer, é uma outra problemática, né? Aí eu tava vendo, né, poxa, o pessoal do Sensei Matida lá, né, os Sensei Matida de um modo geral, eles lutam pelo karatê Matida. Eles sabem que a origem deles é o Shotokan, mas eles lutam pelo Matida. Né, o Sensei Vinícius Alto luta karatê Jutsu. Quem está lutando pelo Shotokan? Quer dizer, o Shotokan, obrigatoriamente, ele tem que ser visto de uma forma engessada.
Quer dizer que os senseis Matida não estão fazendo Shotokan? Eles estão fazendo Shotokan, só que adaptado para aquela realidade. E pegando também técnicas que são necessárias que eu aqui lutando pelo Shotokan, tá? O Ryu, o estilo, o sistema, a escola, eu uso também. O joelho, eu mostro, as cotoveladas de várias formas, a guarda alta, os socos curvos, né? De várias formas. Quer dizer, cara, tá todo mundo quase transitando nas mesmas técnicas, mas cada um lutando por um nome. Então, essa consciência tranquila eu tenho, né? Eu tô aqui lutando pelo Shotokan, né? Talvez para alguns parece que eu queira me diferenciar, né? O cara quer ser diferente, o cara também está lutando por uma coisa diferenciada. Não, só por causa do uso do Ryu. Não, o Ryu é uma coisa que ou você usa ou não, é opcional, né? Não há redundância por causa do Kan. Eu já expliquei isso outras vezes, né? Seja bem-vindo aí, Sensei João Ribeiro. E o Guilherme, boa noite de novo aí. Eu tive que recomeçar aqui a live, Guilherme, porque travou lá de um jeito que eu nunca tinha travado, né? Boa noite aí, Sensei. Então eu vejo muito disso, né? É lamentável. Um luta pelo Matida Karatê, outro é Karate Jutsu e tal. Não estou criticando, que são trabalhos maravilhosos, que acrescentam cada um de um jeito. Eu vejo mais similaridade no que eu faço com o pessoal do Matida, né? Agora, cara, poucos lutam pelo Shotokan, né? Não, o Shotokan tem que ser igual a lá na escola. Se não for lá na escola, Shotokan lá, JK, SKF, JKS, se não for só aquilo ali, dentro daquela metodologia já não é Shotokan. Eu não acredito nisso. Porque se você pega a metodologia da SKI e a da JKS, por exemplo, a expressão desses dois mestres, Kanazawa e Asai, cara, ambos transitaram o Shotokan. Nenhum dos dois fundou, eles tinham bagagem para isso, mas nenhum dos dois fundou outro sistema de karatê, ou dito estilo. Nunca. Eles tinham seus estilos de praticar, os seus jeitos próprios de praticar o Shotokan, tá? Mas não fundaram nada novo. Eles trouxeram um avanço para o Shotokan, né? E nunca deixaram de usar o nome Shotokan, que era a origem do que eles tinham estudado. E olha que o Sensei Kanazawa estudou Goju-Ryu, né? Era bem graduado em Goju-Ryu, Aikido, Judô, né? Tai Chi Chuan estilo Yang, entre outras coisas. O Sensei Asai estudou White Crane, né? A Garça Branca, Kung Fu. Entendeu? Também conheceu coisas de Okinawa. Cara, todo mundo continuou a lutar. A japonesada mesmo, japoneses, continuaram a lutar pelo Shotokan, né? E às vezes, lamentavelmente, um trabalho desse aqui que tenta lutar pelo Shotokan por conta própria, porque não tem escola nenhuma por trás. Eu sou, obviamente, ligado à federação, que eu sou ligado, também sou filiado à SKF e tudo, mas esse trabalho é independente, ele fala de Shotokan, do valor do Shotokan, do que a gente pode encontrar no Shotokan. Mas é totalmente um dokodô, um caminho sozinho aqui, solitário. E eu tô vendo grandes nomes lutando por esse nome, por aquele nome, né? E não pelo Shotokan. Né? Então, o quanto os próprios adeptos perderam fé no Shotokan. Porque se você vai lá e usa um HT, mas isso aí não é Shotokan. Usa um Kakuto, mas isso aí é Shitoryu, é Goju-Ryu. Uma joelhada? Não tem joelhada no Karatê. Teve gente que falou isso, cara. Que não tinha joelhada nem cotovelada no Karatê. Agora você vê o nível de desinformação. Tem um amigo aí que mora lá no Japão, um karateca, há mais tempo que eu, que havia esquecido do Kakuto. Né? Ele hoje está na JKS, mas eu lembro que eu publiquei uma foto falando do Kakuto e ele, nossa, esqueci dessa técnica. Pela falta de prática, né? Talvez hoje ele veja mais lá na JKS, né? Então, há tanta problemática para que a gente alcance essa naturalidade, há tantos conflitos entre nós, uma desunião gigante. Vocês já imaginaram se cada um deles estivesse lutando pelo nome Shotokan, independente do que vão achar os japoneses? Porque é o seguinte, cara, nós temos uma colônia grande japonesa aqui, né?
independente, tá? Da NKK no passado ter enviado pessoas para cá, tá? Sensei, ou mesmo não enviaram, mas pessoas que foram formadas lá, tipo Sensei Tanaka, Sensei Oryu, Sensei Okuda depois, Sensei Juichi Sagara, que era o mestre do mestre do meu mestre, entendeu? Cara, independente disso, a colônia é grande. A gente teve acesso a muita coisa, né? Existem grandes mestres de karatê que são brasileiros que antes do karatê chegar já eram faixas pretas de judô e jiu-jitsu e capoeira, que é o que nós tínhamos aqui. Boa noite aí, Sensei Léo. Seja muito bem-vindo e mais uma vez obrigado aí pela sua presença. Então você vê o Sensei Benedito, que era o mestre, Benedito Nelson, mão de ferro, que era o mestre do meu mestre, que aprendeu com o Sensei Juichi Sagara, o Shotokan. Ele já vinha do Sensei Akamine no Goju-Ryu de Akamine, que era uma técnica muito particular. Era Goju-Ryu, tinha os kata Goju-Ryu, mas eram diferentes. Tinha uma influência, era uma coisa totalmente assim própria que ele passava. Que incluía ali aquele kumiuchi, aquela coisa no chão, né? Que tinha porrada, tinha isso, quando precisava se morder, mordia, rasgar a pele, beliscar, tinha tudo ali. Né? Era uma sobrevivência no solo. Para você ver. Por que não tem na JK? Porque não é do Shotokan o kumiuchi, mas veio parar aqui um conhecimento de um mestre também oriental, japonês, né? Eu não lembro, inclusive, se ele era de Okinawa também, o Sensei Shikan Akamine. E vocês veem. Então, é claro que as experiências no Brasil, elas são diferenciadas do próprio Japão. A geração de japoneses que está lá hoje não é a geração da época que veio para cá. Não só os mestres que vieram ensinar karatê aqui, Shotokan, ou mesmo outros sistemas de karatê, eles tinham uma outra mentalidade. Então, o jovem japonês de hoje, ele tem outro pensamento. Entendeu? Eles podem ser muito rápidos, aquela coisa toda, mas eles não têm o mesmo pensamento do japonês daquela época, não. Talvez o karatê Shotokan, que veio para o Brasil, e a gente sabe disso, não tivesse o refinamento que talvez a gente pode ter hoje. Hoje, com esse mundo globalizado, a gente pode meditar, observar e crescer tecnicamente de uma forma mais fácil do que naquela época. Naquela época, o nego aprendia na porrada, mesmo tomando porrada, dando porrada, tentando tirar soco. Era outra coisa. Hoje em dia a gente pode pensar num karatê mais inteligente. Vocês entendem a ótica que eu estou colocando? Em compensação, perdeu o espírito guerreiro daquela época, né? O japonês de hoje, ele é diferente do daquela época, né? E nós temos aqui uma colônia muito grande, e acreditem, certa vez eu já devo ter comentado isso, não sei se num vídeo meu particular ou numa das lives, mas é uma verdade. Tem conhecimento, estava conversando com o Sensei Daniel Santos, de São Paulo, ser estudante de Goju-Ryu. Existem conhecimentos de artes marciais japonesas, alguns detalhes, principalmente de karatê, que ficaram aqui e quase que morreram lá, quase não deram ritmo, né? Espera aí que eu acho que é o Guilherme que está falando aqui. O Sensei Franklin, parte da nossa insegurança, adeptos, né, do karatê-do, são os treinos tradicionais, os incríveis sapatos de ferro, aulas só para bater em makiwara e as técnicas de defesa pessoal. Muita coisa se perdeu, muito do que você falou se perdeu, né? Eu lembro que há muito tempo atrás eu não cheguei a ver isso, eu ainda não praticava karatê, e meu pai fez uma visita, né, ao dojo do Sensei Sadamo Ryu. Eu não sei se ele já era JKS naquele tempo, acredito que sim, não sei. Porque o nome do dojo sempre foi NKK, né? E ele viu, o filho do Sensei Ryu estava lá treinando, né? E treinando lá com a sandália de ferro e tal. Sempre teve makiwara, até onde eu sei lá, assim como no dojo do Sensei Yasutaka Tanaka. Matheus, seja bem-vindo. Boa noite aí. Mas pelo que eu sei, o pau sempre comeu lá. Lá sempre teve, sabe, comitê rígido, né? Umas aulas bem legais, né? Assim como... Boa noite aí, Matheus.
assim como o próprio dojo do Sensei Yasutaka Tanaka, né? Como era o dojo, a linhagem dos meus mestres aí, do Benedito, Juichi Sagara e tal, né? O meu sensei, que era o Sensei Kung, né? Hoje em dia o Shinhan Dragão e tudo. Eles vieram de um tempo, até porque eles eram militares, né? Então eles aprendiam para colocar realmente a mão na massa caso precisasse lutar mesmo, né? Então era uma linhagem realmente duríssima naquela época lá para eles. Mas eu acho, o Guilherme, né? Cara, eu acho que não é só também a falha no treino. Eu acho que isso tem esse peso, né? Isso aí tem um peso gigante. Mas mesmo quando você vê o cara, né, super autoconfiante ali no karatê, porrada, eu acho ainda muito preso, né? Eu acho que isso que os Matida estão fazendo, que é o mesmo que eu estou fazendo aqui, em alguns aspectos há semelhança, outros não, né? Que eu falo realmente de técnicas de dedo, de coisas, esses caras não abordam esses aspectos que estão no Shotokan, estão lá, e que estão vivos em Okinawa, né? Porque eles querem mais saber de técnica de cotovelo, joelho, chute, soco, algumas quedas, né? Conclusões no solo, etc., que é por causa do MMA, eles ganham dinheiro com isso, né? Então é uma parada que também, obviamente, tem eficiência para a realidade, mas não vive essa realidade marcial, de bate assim, bate, não é isso que eles querem, mas está lá. Pode, né, não querer fazer, o outro sensei também pode não acreditar nisso, mas está lá. Está no currículo Shotokan, né? Então, gente, eu acho que falta ter uma naturalidade corporal, né? O cara querer, é a mesma coisa que a gente vê essas lutas, Wing Chun versus MMA nos Estados Unidos, na China, aliás. Cara, é ridículo, o cara fica lá, né, com aquele camaê deles lá, e o cara do MMA soltinho lá e tal. Cara, não é possível, fica solto também. Você vai usar os princípios lá do Wing Chun, mas dentro de uma situação solta. É disso que eu falo. É o karateca, ele tá mais solto, né? Ele tá ali mais, né? Mais solto. Se tiver que virar, né? Pra sair do soco, virar para trás, é porque hoje eu tô sem espaço aqui, né? Para trás, pá, pum, né? Tem uma coisa mais solta, entra com os socos curvos, né? Defende cabeça, como já falei, usa a joelhada, dá os giros para tirar o agarre do cara, quer dizer, uma coisa mais solta, menos, né? Com aquela coisa de eu tenho que ser samurai o tempo todo. Fica uma coisa assim, cara, o mundo mudou. Há de se viver uma versatilidade na hora da aplicação, né? Então acho que é isso que distancia muito esse senso de naturalidade, né, no combate, do uso do corpo, né, e distancia o karateca e o karatê do mundo que a gente vive. As técnicas são excelentes, são completas, são riquíssimas. A porrada do karatê, ela é muito, sabe, pá, definitiva mesmo, todas elas, de um modo geral, mas existe essa problemática de uma preocupação se o pé está correto, se o quadril virou corretamente. Cara, eu passo isso também para as pessoas. Eu aprendi assim e tento passar assim, e estou sempre me corrigindo também. Mas a gente tem que ter, né, uma naturalidade aqui de uso. Pá, né? Bum, né? Isso, para mim, essa movimentação aqui, ela é natural. Eu não preciso ficar rígido o tempo todo. Eu acho que falta um pouco disso, sabe? Sim, por isso admiro o seu trabalho, pois o cardápio de técnicas de Shotokan é grande e não é explorado pela maioria. Exatamente, Guilherme. Muito obrigado pela admiração. Eu espero sempre poder oferecer alguma reflexão sobre o karatê para cada um de vocês, entendeu? Porque, cara, é questão de comunicação. Pode um sensei bater um papo comigo, ou mesmo ter um trabalho online, e eu aprender com esse sensei também. Ninguém sabe tudo, não dá para ser o rei da cocada, entendeu? Branca, preta, não dá. Sabe, eu só acredito nisso, tipo, eu acredito muito nisso, né? Que há como você falou, o cardápio é extenso, sabe?
Um mudê, ele vai defender, mas ele vai agredir, ele vai fazer uma quebra de junta. No cotovelo ele vai bater de várias formas, não é? É uma riqueza muito grande. Interessante que no filme do Ip Man, estava dizendo o Sensei Léo aqui, retrata o Karatê versus Wing Chun. É aquela luta, até onde se sabe, o Sensei Léo, não existiu, tá? Certa vez, quando esse filme foi lançado, quer dizer, o primeiro, já tem muito tempo, eu conversando com o Shifu Marcos Abreu, da Bahia, né, eu perguntei a ele, né, se teria havido aquela luta, que eu mesmo nunca tinha escutado falar. Ele falou que quando esteve na China não soube de nada lá sobre isso, que não há relato nem na China sobre isso. Não sei se ele não teve acesso, né? Mas eu acho assim, cara, os chineses de um modo geral tiveram problemas com os japoneses, o Shifu Ip Man não foi exceção, mas eu acredito que seja mais lance de enredo, porque esse problema cultural entre chineses, japoneses e coreanos é muito grande, né? O Sensei Oyama teve que correr atrás lá, lutar mesmo, para mostrar a eficiência do karatê dele. Se ele fosse mais um cara do Shotokan ou do Goju, se ele tivesse parado ali, sem criar nada para ele, nós não conheceríamos, né, o potencial dele, as pessoas iam tentar abafar ele de alguma forma. Então ele se viu obrigado a realmente desafiar, fazer acontecer diferente do que a gente viu aqui no dos Gracies, né, no Brasil, que foi uma coisa promocional, né, para promover a arte deles. Ele lá, ele queria promover o que ele acreditava que era o karatê ideal para ele, que é o Kushin, né, mas queria também se impor, né, porque o japonês, ele massacra o chinês e o coreano mesmo, sabe? Ele não... Há um problema cultural. Eu espero até que, por outro lado, né, esse japonês que nós temos hoje aí no mundo, diferente do antigo, né, que tinha aquela raça né, forte pô, sou guerreiro e tal. Eu espero que, no mínimo, já que perdeu isso, pelo menos seja mais tolerante, né, com esses povos vizinhos, que... No fundo, né, se você for pesquisar um pouquinho a história do Japão, você vai ver que de fato tem total possibilidade do Japão, né, ser o povo que está lá hoje, ser totalmente uma fusão de chineses e coreanos, né, que foram para lá. Lá eles encontram os Ainu, né, que são os índios do próprio Japão, né, os naturais de lá, né, os donos da terra. E é engraçado, né, que fala-se muito do europeu, essa problemática esquerda-direita, branco, negro, índio aqui no Brasil, mas todo dominador faz isso, de chegar na terra do outro e isolando e matando, né? E parece que aconteceu muito isso no Japão também, né? E nós estaremos falando aí de chineses e coreanos ali, né? Então, de um modo geral, cada caso é um caso, né? Essa coisa de você se impor para colocar e tudo, mas independente de qualquer coisa, a gente vê aí um Oyama, né, um Sensei Oyama, que gostava muito, né, e acreditava muito no estudo, né, do Karatê, porque o Sensei Oyama teve acesso a artes coreanas, teve acesso a um sistema de Kung Fu, teve acesso ao Goju-Ryu, ao Shotokan, e ele manteve o nome Karatê e se naturalizou japonês. Masu Tatsuyama, né, tem a ver, né, com a cultura, esse nome é japonês, né, ele tinha um nome coreano, ou seja, ele gostava muito do Karatê de Okinawa, né. Os Gracies aqui no Brasil, com o jiu-jitsu deles, também acreditavam naquilo ali. Vocês pensem que nos anos 70 e 80 eles estavam em baixa, cara. Ninguém queria tanto jiu-jitsu quanto queriam estar um dojo, né, de karatê, de taekwondo, né? Por quê? Era uma coisa que lembrava mais aqueles filmes que estavam passando na década de 70, né, nos cinemas lá, nos anos 80, na televisão, um filme ou outro de karatê, que tivesse taekwondo, ninja tinha muito, né? Filme de ninja nos anos 80, 90. Cara, eles correram atrás, entendeu? Então, se você não tem uma crença realmente muito séria no que você pratica,
você está fadado a acabar. Ninguém vai querer, né? Agora, sim, precisa, né, estar antenado com o que está aqui fora, né? É como o nosso amigo Guilherme falou, pô, ele falou, é por isso que eu admiro seu trabalho, né? Pois o cardápio das técnicas do Shotokan é grande, né? E não é explorada pela maioria. Esse comentário dele, ele define realmente esse trabalho, né? Porque qual é o tchan do trabalho aqui? Qual é o grande lance? É o diferencial. Mas não é um diferencial inventado, é pensado. Cara, eu não vou dizer o que os mestres japoneses nos ensinaram. Eu não sou ninguém para isso. Eu era um simples aluno do dojo do meu sensei. Um dos mais dedicados? Sim. Mais amante da arte? Sim. Mas nem por isso eu era fera em tudo. Estava no sistema de aprendizagem, né? Eu acho que com o tempo, né, você vai se cobrando, você vai se corrigindo, você vai vendo dentro de você o que você tem que melhorar, né, na hora de um comitê, na hora de execução de um kata, kihon, você vai melhorando. Chegou na faixa preta, a maturidade chega, cara. Ah, voltou. Ainda mais no meu caso e em caso de muita gente que já praticaram outra arte antes de praticar o karatê. Tiveram contatos, né? Ou viram isso em casa, como foi o meu caso, né? Arte marcial e tudo. Então, por exemplo, realmente nesse trabalho, né, que o Guilherme frisou, né, esse detalhe do meu trabalho, há uma valorização do Shotokan, do que temos no Shotokan. Eu não estou vendendo... Eu tenho Pinheiro Ramos no nome, tá? O Franklin, ele é o nome também próprio meu, Alan Franklin, né? Nome composto. Então o que acontece? Eu não estou vendendo Franklin Karatê, Pinheiro Karatê ou Ramos Karatê. Né? Eu não estou inventando um nome. Dokodô Karatê Do. Não. Dokodô é o nome da minha escola. É o caminho solitário, porque eu vi que não tinha jeito. Você podia estar em turma, tá? Dentro de um dojo, seguindo o teu sensei lá, que, desculpa a expressão, mas você estava na merda, porque você tem sempre a tua concepção e teu colega daqui pensa de um jeito, o daqui pensa de outro, o de trás pensa de outra forma, o da frente, e assim vai. Né? Eu vi que arte marcial, mesmo que você acredite completamente no teu sistema, tá? Todos vocês numa turma, né? Deem credibilidade para o seu sistema, cada um vai ter uma ótica diferenciada do que todos praticam, né? E independente disso, a experiência pessoal sempre vai falar mais alto. A minha forma de eu mover o meu corpo aqui, ela é diferente do cara que faz aqui do lado, ele é mais rígido, né? Eu faço também com a rigidez, mas tem uma determinada, entendeu? Que é meu. Eu não estou imitando ninguém, né? Às vezes o outro lá faz tudo, né, certinho, dentro do padrão, mas o karatê do cara não tem vida. Cara, tem de tudo. Então eu vi que o caminho do estudo do Do é muito individual, né? Então eu quis colocar para mim nome de escola, né, como Dokodô, né, Dokodokan. Então, nome da escola é uma coisa, agora não estou mudando, estou criando um estilo, criando kata, criando kihon fixo, né? Todos os vídeos que vocês veem, né, de qualquer sequência que eu esteja fazendo aqui, ali, batendo aqui, pá, tudo isso é o meu treinamento, é livre e ele não é pré-estabelecido, não. Eu estou fazendo ali uma movimentação livre sem pensar nela. Tá? Eu posso estar aqui, faço para cá, de repente para cá, tá? Aí eu vim para cá, entendeu? Eu estou ali fazendo, né, gravando livremente, pá, pum, 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 tá? Pá, 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 pum, pá, pá, pum. Tudo livre, de um modo geral. Né? Então não estou estabelecendo nada e criando um estilo. Né? Eu acho assim, a gente tem muita coisa sobre muitos kata, Shotokan, para estudar a vida inteira e não saberemos tudo. Então, para que inventarem mais? Não precisa. As pessoas acham que tem que inventar estilo próprio, que tem que inventar um novo nome.
novo kata, não precisa disso. O Shotokan está pronto. O problema é que as pessoas acabam fugindo, colocam nomes em trabalhos diferenciados, porque eles não têm apoio do Japão. Entendeu? Até gente de nome, gente de peso, não tem apoio do Japão. E eu falo, gente, cara, apesar da gente lutar pelo Shotokan, desse mato não vai sair coelho. A gente não vai ter apoio, tá, do Japão, de escola nenhuma. Tá? Ninguém vai lá assinar embaixo um trabalho feito aqui no Brasil, ainda que esse trabalho dê resultados. Entendeu? Cara, a questão é muito complexa e muito séria. Entendeu? Porque você fica lutando por uma coisa que todo mundo pratica, só que você tem a tua expressão, estou falando do meu caso, por exemplo, a tua expressão de uso, o teu entendimento de que está tudo ali, depende só de você, as combinações, entendeu? E, cara, a maioria fica naquela, não, mas meu sensei não faz assim. Não, mas o sensei fulano lá do Japão não faz assim. Esse cara tá inventando moda. E ninguém pensa numa construção de algo, entendeu? Que seja consistente para a realidade brasileira. É o que a gente fala, cara. O japonês de hoje é outro, né? E além dessa problemática do japonês de hoje ser né, que é diferente do passado, né? Eles estão muito mais um karatê de universidade, que era diferente do karatê de universidade da época do Sensei Nakayama, Sensei Kanazawa, é diferente, né? E existe essa questão, né? De que, cara, no Japão, dificilmente você vai ver dois japoneses caindo no pau na rua. No Brasil, aqui no Rio de Janeiro, a cobra fuma fácil, no olhar, cara. Aqui o carioca ele é agressivo no olhar. Ninguém quer levar para casa, é uma coisa terrível. Então você exercita o caminho, né? Você exercita dentro do, né? O autocontrole, a paciência, o contar até 10 para não fazer uma besteira, né? O domínio, né? O autoconhecimento. Senão você faz besteira, cara. Entendeu? E quando você, sabe, vive numa sociedade assim, a qualquer momento você pode ter que usar o que você sabe. E é uma situação complicada, cara. Entendeu? Porque se eu for atacado, certamente esse cara que tá me atacando, mesmo que ele não treine nada, ele tem uma mínima noção de uma cinturada, de um soco, ele vai ser mais agressivo porque ele vê MMA, né? Se ele não é um cara leigo, que só vê MMA, ele pratica MMA, ele pratica jiu-jitsu, ele pratica Muay Thai, ele gosta de boxe. Esse, pelo menos, é a cidade onde eu vivo. Essa é. Tá? Então, o meu karatê, ele tem que estar vivo. O cara que vai querer me agarrar, entendeu? Me levar pro chão. Eu não tenho que ficar alinhadinho com a escola, acreditar cegamente só na metodologia, sem pensar, entendeu? É disso que eu falo. E tem como ser versátil, tem como ser inteligente, não só com Karatê Shotokan, como com qualquer arte e sistema tradicional oriental. O problema é que muitos deles se fecham na metodologia deles, na realidade deles. Eles têm uma porrada de técnicas excelentes, né? Que são usadas só contra a realidade deles, né? É o que eu falo. Além dessa atmosfera muito mais agressiva do brasileiro, né? De hoje, nós interagimos muito mais com outros adeptos do que no próprio Japão. Os japoneses fazem isso, entendeu? No Japão, cara, era dos dois judoca, sabe? E olha que, porra, é a terra do negócio ali, entendeu? Cara, que karatê, dificilmente, não, de manhã eu faço karatê, de noite eu faço judô. É mais difícil aqui você ver pessoas assim. Faixas pretas de karatê que foram buscar o jiu-jitsu. Caras do jiu-jitsu que foram buscar o judô. Alguns estão abrindo a mente, estão também buscando o karatê. Entendeu? O cara é karateca, mas dá aula de Krav Maga paralelamente. Ou kickbox, Muay Thai. O Brasil, a realidade é diferente. Então o karatê daqui, ele tem que estar ligado, cara. Ele tem que ter a metodologia correta,
mas aplicar aquilo na sociedade de hoje, no mundo de hoje, no contexto atual da sociedade atual, num mundo globalizado, o qual a gente tem a oportunidade de nos observarmos mutuamente. Entendeu? Então, sim, acredite no karatê tradicional, mas usado de forma inteligente. Esse meu trabalho ele tem mostrado e feito refletir esse ponto, cara. Aí você me pergunta, que ponto? O ponto em que você vê que é possível não ter uma forma definida, ser fluido, ser como a água, como tudo, né? Bruce Lee falava, dentro de um sistema tradicional, se ele for rico, como é o karatê. Né? Costumam diminuir muito o Shotokan, quem pratica Goju-ryu, quem pratica Shito-ryu, né? Tem sempre essa diminuição Aí você raciocina, né? Primeiro que um trabalho desse aqui mostra a equivalência do Shotokan com todos eles. Eu mostro, olha, dá para fazer assim, assado aqui. Essa técnica aqui, se você mistura com essa aqui e aquela base ali, vai dar um resultado parecido aqui com Goju-ryu, Shito-ryu e assim vai. Sem contar que se você for analisar a história do Shotokan, você vai ver que tem, como eu escrevi ontem, tem a estrutura do Shotokan. Vem do Shurite, Shorin de Tozo, Narate de Higaonna e Tomarite. Tem isso tudo que, chegando com esse conhecimento Sensei Funakoshi no Japão, vai lá e, dando aula dentro da Kodokan, obviamente ele e Sensei Jigoro Kano trocaram ideias. O Sensei Kano ficou impressionado com o Karatê, né? Pois, provavelmente, muito de Atemi Wasa no Jujutsu devia ser diferente, né? Daquele impacto todo, né? Que vinha de Okinawa, porque não faz sentido Sensei Jigoro Kano, que havia estudado em mais de um sistema, né? Mais de uma escola e sistema de Jujutsu, olhar o Karatê e falar, pô, esse é bom. Se não fosse algo diferente que estava chegando no Japão, que iria acrescentar ali, cara, naquela sociedade, tá? E se o Funakoshi Sensei não tivesse uma dignidade na execução, esse homem não teria tido o apoio de Sensei Kano e das pessoas, né, dos grandes homens influentes do Japão daquela época. Então, quando o pessoal vier avacalhar aí o Sensei Funakoshi com aquele papinho, não, que porra, tomou umas quedas lá, umas porradinhas do Mutobo, calma. Calma, porque Okinawa e Japão tem problema político. Político assim, de problema de relacionamento, tá? Há um problema, mesmo problema que o japonês tem com o chinês, ele tem com Okinawa. É minha essa terra também, mas vocês são gentinhas. Desculpa aí quem é em descendência, mas não estou falando mal dos japoneses, mas existe essa problemática, tá? Então, acontece isso, cara. Qualquer relato, porque Mutobo fez isso, lutou com o Funakoshi. Calma. O que houve, que eu fiquei sabendo, foi uma apresentação, né, em Okinawa, que Funakoshi e Mutobo, né, o Shoki Mutobo, estavam juntos e parece que Mutobo deu uma sacaneada ali no Funakoshi. Ele realmente não gostava de Funakoshi, nem o Funakoshi dele. Funakoshi para ele era uma almofadinha e o Mutobo para o Funakoshi era um grosso, um troglodita, né? Parece que ele quebrou o protocolo ali na apresentação e deu uma sacaneada lá no Funakoshi. Chegou até a cair, parece que dizem, né? Então houve essa problemática. Então, cara, pensa, pro Jigoro Kano ter visto o valor na apresentação do Funakoshi, ele como professor, cara, primeiro, a arte era diferente do sistema de Jujutsu, né? Os atemis que tinham ali eram diferentes, né? A proposta, tudo ali era diferente, como foi bem apresentado, né? O nosso amigo Guilherme botou: penso que uma das formas de deixar mais vivo nossa arte seja focar mais em Katamewasa, imobilização, e Nagewasa, projeções. O Guilherme, eu já penso que está uma luta muito desesperada em busca disso aí,
e perdendo muita essência da credibilidade de você fazer um Sukano, pum, e dar-lhe uma porrada, acreditando no Atemiwaza. Entendeu? Fica os dois lados que eu citei aqui na live, buscando um monte de queda, entendeu? Imobilizações, cara, tem tudo isso, né? Mas, por exemplo, você tem um trabalho, você falar que, pô, tudo que está no kata é só desenvolvimento de pegada e queda, só isso, não adianta procurar a Atemi, me desculpa, eu discordo disso. Boa noite aí, Lúcio, é isso? Lucindo William, parece que isso, né? Parece esse seu nome. Boa noite, seja bem-vindo aí, Lúcio. Eu não concordo com essa ideia de que a gente tem que treinar isso, tem que realmente ver lá as torções, as imobilizações de um modo geral, isso sim, isso é legal, mas acreditar que só tem isso no Karatê, sabe? Não acreditar que ele é capaz de defender, né? Não acreditar nas defesas, num diálogo de braço. Cara, você não vê mais ninguém lutando por isso. É só Kizami Gyako, né? E boxeando, no máximo. Pô, não é isso. Não é isso. Nem 8, nem 80, né? Porra. Eu acredito no seguinte. Não adianta querer penetrar o MMA. O MMA é um espetáculo do boxe, Muay Thai e Jiu-Jitsu. Tem que imperar isso ali. A maioria vai ficar com os socos do boxe, tá? A maioria vai chão e no máximo chute, e joelhada e cotovelada do Muay Thai. Karatê, judô, é tudo coadjuvante ali. Sempre será. Não é interessante que a coisa fique mais técnica do jeito do oriental. Eu já reparei isso. Entendeu? O jeitinho oriental de lutar não tem espaço ali. Né? E ninguém fala isso. A realidade é essa. Ninguém fala isso, ninguém protege o Karatê, ninguém protege lá o Kung Fu, ninguém protege lá o Hapkido, o Taekwondo, e assim vai. Todo mundo ó, se calou mesmo. Todo mundo se calou, a coisa foi, quer dizer, entrou em colapso. O meio tradicional entrou em colapso. E aí, como eu estava falando, como o Guilherme falou, cara, eu gosto do teu trabalho porque você mostra que o Karatê aí tem um cardápio amplo, né? Em outras palavras, foi o que ele falou aqui. Cara, quando eu faço os meus estudos particulares e eu trago isso, né? Flash dos treinos, eu vou vendo ali, cara, que se você cai para essa linguagem do que está ali no kata, né? Haito, Teixô de várias formas, para cá, tudo o Sensei Kanazawa já mostrou, Sensei Asai e tudo. Se você pega esse acumulado de conhecimento, né, entre outros professores, né, e tem o seu estudo próprio de observação, você vai vendo que a linguagem japonesa do Karatê, com a chinesa é muito parecido. E há uma equivalência técnica ali excelente. Entendeu? Há uma total possibilidade de comunicação. Né? Você faz um Keito, quando eu canso de falar, faz um Keito, já encaixa um Seiyuto aqui, ó. Pum! Ou um Shuto, pá, pum, pum. Ó, um Nihon aqui, pum. Um Kakuto aqui na garganta. Quer dizer, a equivalência da comunicação. Né? Defendeu? Aqui, ou então aqui embaixo, né? Pum. Pum. Né? E aí? Tá? Ó. Cara, isso sendo feito com kime, com firmeza, sabe? Pá, pum. Ah, ó. Pum. Fechou, o outro vai na garganta. Cara, vai parecer o Wing Chun, Runga, seja lá o que for, e é Karatê. Entendeu? É o que eu falo, cara, as pessoas estão jogando tudo isso fora, em nome de buscar só quedas, tentar lutar no chão, socar igual boxe. Não, não é boxe. Karatê é Karatê. Ter o soco curvo, né? Você pode ver o que eu já falei, né? O Kagezuki alto,
Chudan, Jodan, ou mesmo, se preferir, eu não gosto muito não, o Mawashi do que o Ura, né, que acaba sendo o nosso gancho, que ele pode ser frontal ou subir, bater no queixo, né? Cara, tá tudo lá, mas nunca vai ser boxe. Karatê é karatê, né? Então, aproveitar isso tudo, pum, né? Essas pegadas, esses tsukami, pum, pega, bate, 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 né? Pá. Aproveitar um karatê pegajoso, que vai, entendeu? E por isso que eu falei, não vamos acreditar que o caminho é só pegar o karatê e levar para o MMA. Seremos sempre coadjuvantes. Quantas vezes Sensei Lyoto ganhou e quantas pessoas ainda sacaneiam o karatê? Ah, perdeu do John Jones. Ah, perdeu do fulano, do Shogun. Vão sempre jogar derrotas na cara. Se o cara não fizer uma carreira, tá, construída numa estratégia que vai deixar a imagem dele lá super intacta, né, como Rickson Gracie, nunca perdeu de ninguém. Ah, mas o Bruce Lee era fera, mas o Bruce Lee foi só cinema. Sempre tem isso, cara. Sempre tem isso. Então, se o cara não faz isso, ele vai ser apedrejado. Cadê Anderson Silva para essas pessoas? José Aldo. Por que não aclamam mais tanto? Isso não é... O brasileiro, ele, nesse ponto, ele é bem cretino com o próprio brasileiro, né? Nós, tem que ter... Tipo assim, se o Senna não tivesse ganhado tanto, tivesse perdido também bastante, não ia ser essa coisa toda, não. Idolatram porque realmente o cara deixou uma fama assim, tipo, pô, imbatível. Mesma coisa foi o Gracie lá. Seguraram ele, não, o Rickson não luta mais não. Uma hora ele ia perder, cara. Todos nós podemos perder para outro ser humano qualificado, né? Então, o Sensei Lyoto, o Sensei Tinzo, esse pessoal, né, da família Matida, eles, infelizmente, felizmente eles trouxeram o nome do Karatê para esse público aí do MMA, para capa de revista, ó, o Karatê existe, estamos aqui e tal, legal. Mas nós não obteremos respeito que o Karatê merece e que o Jiu-Jitsu conquistou para ele na cabeça da maioria das pessoas, entendeu? Através do MMA, não vai ser. Ainda que o Karatê ganhe e nunca mais perca. Ah, mas pô, quando foi quase sem regra nenhuma lá, o Jiu-Jitsu ganhou. Então vai ter sempre alguém jogando essas coisas na cara. Quer dizer, cara, peguemos o Karatê, vamos trabalhar como era antigamente. Né? Uma coisa, ó, não é como era antigamente, com uma visão engessada antigamente. Não. Cara, Karatê tem que ser marcial, é bater, né? Aqui e ali, pegar, machucar. Como o Krav Maga faz. Mas é quase que inconcebível para os karatecas fazerem isso. Você fala de vender bem a imagem do karatê, você fala de trabalhar o karatê só com o sentido marcial, de fazer um marketing, as pessoas ficam, sabe, não, viver de karatê não, isso aí não é legal. Quer dizer, cara, não vai ter muito avanço. E é por isso que muitos adeptos acabam não tendo o tesão necessário para praticar karatê e credibilidade nele. O problema não está no sistema karatê. O problema está... Peraí, minha filha. O problema está na... Peraí, o barulho aí, minha filha. O problema está no como as coisas estão sendo dirigidas. E há muito tempo já. É muito tempo que as escolas estão só direcionando para campeonato. É o que eu falei do Japão. Você acha que as grandes escolas japonesas, por mais que tenham grandes mestres fundadores e filhos desses mestres, grandes pessoas formadas por esses grandes mestres, você acha que por mais que tenha isso,
Você não acha, né, que a realidade é que são grandes empresas hoje em dia, que de acordo com a sociedade que esses mestres estão lá, né, no japonesa, né, de acordo com essa sociedade, que é uma sociedade pacífica, super educada, extremamente limpa, etc. Cara, você acha que eles vão querer mudar alguma coisa? O ocidental que aprende o karatê do jeito dele. Entendeu? Nós temos mestres aqui que tem conhecimento pra caramba de Shotokan, tá? Que faria um frente a frente bonito com determinados japoneses e que fizeram no passado, tudo. E muitas vezes eles têm um grau dentro da federação deles que eles merecem, mas o japonês não vai dar essa moral para esse cara. Então, independente do dan que você tenha, cara, né? Você acaba, por isso que eu volto pro Dokodô. Você acaba fazendo um caminho solitário, porque você vive numa outra sociedade. O que é o Karatê, por exemplo? O que foi o Karatê em Okinawa? O conhecimento, principalmente do Kung Fu, que foi para lá e virou o Karatê. Por que virou o Karatê e não continuou sendo Kung Fu? Porque a característica daquele povo, a realidade daquele povo, daquela época, era aquilo ali. Não era a realidade chinesa. A vestimenta era diferente, a sociedade era diferente, a alimentação talvez, tudo era diferente. Então por que aqui no Brasil acaba-se, né, por seria diferente? Não, aqui nós temos que manter. Não, cara, você não tem que inventar estilo nenhum, não precisa, já chegou muita cultura marcial aqui, né? Mas também nascer determinadas expressões é normal. Por que é normal? Porque a gente está numa outra sociedade, numa outra época, numa época em que todo mundo vai para a internet aqui, vai lá digitar capoeira, vai ver, digitou jiu-jitsu, vai ver, Muay Thai, vai lá, Muay Boran, acha ninjutsu, karatê, entendeu? Sipau Kido, Hapkido, acha tudo aqui na internet. Sistemas de Kung Fu, porrada de sistema, vai achar vários, entendeu? Se você não consegue achar muita coisa, tenta, né, se você sabe o nome, tenta descobrir o kanji daquilo ali, pá, bota, né, como é que não seria kanji, seria um ideograma, né, do estilo chinês lá, bota lá na busca no YouTube, vai vir as escolas chinesas, os vídeos em chinês, cara, é outra história, é tudo pra eles, linguagem deles. Aí tu vê um nível técnico absurdo ali dentro daquele sistema e tudo, coisa que você não vê aqui. Academia, é isso? A Shudokan? Academia Shudokan. Boa noite, seja bem-vindo aí. Feira de Santana, Bahia. Ó, seja muito bem-vindo aí. Bahia dos Sensei Caribé, né? Os irmãos do Caribé. Excelentes karatecas do passado. Então é isso, cara. Não tem jeito. É normal que aqui crie. Você vê o trabalho lá do Sensei Ministro Anthony é um trabalho voltado, né? Totalmente ali encaixado com o que a gente vê no MMA, né? Uma sociedade que todo mundo foi estudar jiu-jitsu, né? Então, realmente, se o karateca não souber lutar contra o cara do jiu-jitsu, tá ferrado. Ele é um cara que tem bagagem nos dois, no karatê e no jiu-jitsu. Ele oferece o trabalho dele de uma forma, entendeu? E talvez as pessoas não queiram mais só aquela ótica do Sensei Tatsunaka. E olha que você vê que tem muita coisa ali, né? Mas em compensação você vê, o cara é excelente, o cara é bom de comitê e tal, sabe muito de kata, de aplicações e tudo. E se viu ali, quando foi conhecer outras escolas, com determinadas surpresas, sabe? Essa técnica, por exemplo, o cara do Kung Fu mostra pra ele, pá, bate embaixo, cotovelo aqui no queixo, pá, né? Cara, eu já cansei de mostrar isso aqui no Karatê, antes dele fazer aquilo lá. Aquela viagem, sempre mostrei isso, essas manobras de perto, pega um braço e pega para cá e bate embaixo, bate aqui, bate aqui, bate aqui. Então, pô, o que não falta é recurso no karatê. Shotokan mesmo. O Sensei Léo tá falando aqui. O que o senhor acha do treino de Kubudo? Deveria ser inserido no karatê Shotokan atualmente? Mestre Kanazawa defendia que o Kubudo e o Karatê nunca deveriam ter se separado. Eu acho que, em primeiro lugar,
se realmente, historicamente, e a gente sabe que estava lá, né, o Kobudo, no Karatê, não devia ter saído, né? Mas com todas as modernizações no Japão, infelizmente, deixaram de lado muita coisa, né? Até o ponto que chegou hoje. Agora, eu acho interessante a nível, tipo, faz parte da tradição karatê, traga de volta ao Kobudo, né? Tem mestres aqui, professores da SKIF, o Sensei João Ribeiro está aí, não sei se ele ainda está aí também, né? Mas ele estava aqui conosco, ele é da SKI, que resgatam isso estudando, né, Kobudo com o Sensei Luiz Rodolfo Ortiz, né? Que ele é mestre de Shorin-ryu e mestre de... e também acho que mestre de Kobudo, né? Então, volta e meia, existe ali esse diálogo do sensei Paulo Santos, né? Conhecido também, apelido de Bigode, que é um grande mestre de karatê da SKIF, nos mais graduados. Acho que ele é 8º dan, uma coisa assim, 7º ou 8º, não lembro. Algo grande assim. E ele, volta e meia, vai lá. Ele é adepto de Kobudo e ele vai até competir em Okinawa, né? Tem campeonato de Kobudo, parece que por lá, né? E vocês veem, o resgate está havendo sim. Agora, cara, em termos de importância para o combate, né? Mãos nuas, não tem para a realidade aqui da rua, né? De eu ter que me defender aqui de um cara totalmente, né? Salvo se eu tiver um pedaço de cabo de vassoura para fazer ali de boa, né? Pá. Aí é outra história, né? Para usar pá, né? Pum, né? Aí tá. Porque você não vai ter um sai, né? Você não vai andar com sai. No Chaco é arma branca, quer dizer, é complicado, né, cara? É mais pelo contexto cultural do karatê, né? Você resgatar isso pro Shotokan, eu acho legal. Como eu acho, cara, que é uma tendência, né? A gente vai ter uma hora que esse meu trabalho aqui, ele vai estar influenciando cada vez mais as pessoas a entenderem por que você vai usar os dedos, entendeu? As falanges dos dedos, tá? Seja qual for, dedos, né? Pulso, isso, e Shotokan ele vai crescer nesse aspecto também. E aí a gente vai ver um Shotokan bem próximo do que o Sensei Kanazawa queria, o Sensei Asai queria, que é um Karatê Shotokan voltado para as suas raízes de Okinawa, China, que não deixa a desejar. Entendeu? Que vai lá defender, pá, pum, pescoço, olho, né? Aqui é do Unso, do Unso não, do Rangetsu, pá, né? Que você fala, pá. Ao invés de você fazer só o que está no kata, você vai e faz a técnica e já encara aquilo ali como karatê de Okinawa. Pum, já bota uma aplicação improvisada. Por que não? Tá ali o movimento, cara. Pá, né? Pum, pum, né? Porra, centraliza aqui, ó. Pescoço, olho. Entra aqui, ó. Pá, embaixo aqui, ó. Testículo. Sair um pouco dessa coisa, né? Toda durinha. Por que o Shotokan tem que ser tão rígido? O Shotokan do Sensei Asai, ele tinha... Pum, mas ele tinha uma fluidez, Raito, né? Ele tinha ali uma fluidez. Pegar isso. Eu acho que pá, pá, entendeu? Ter uma... O que eu tava falando? Defender o que um Teixeira? Pá. Vai, 1, 2, 3, tá? Pá. Né? Defendeu? Pá. Chutou. Pum. Sabe? Porque tem um chutor que a gente aprende Shotokan mais em linha reta, sem ser chutoshi. Tá lá naqueles kata lá, o Goju Shihosho da SKIF. Né? Um você pá, curva. O outro é reto.
Um embaixo, aqui na altura da flutuante. Pá! Pum! Sabe? Então sempre vai haver essa movimentação. Essa possibilidade, entendeu? De você deslizar pelo braço, pegar o braço, bater, pega o braço, bate, defende, puxa, bate. Sempre vai haver cotovelo aqui no externo, pá, pum. Depois dá um tetsu, ó, pá, ou então um huracan. Mesma coisa que você vê no Goju-ryu. Você pode fazer um Shotokan. Entendeu? Tudo que tá lá, tá? No Goju-ryu tá no Shotokan. Sabe? O cara vai dar um soco, pum, segura. Pá. Maio D, DI, usar o que, se eu não me engano. Pá. Por isso que é DI, para segurar o tempo. Entendeu? Deixa eu ver a hora que já deve ter acabado. Eu vi? Isso aí, 10h15. Gente, muito obrigado aí pela atenção. Levem fé no Karatê Shotokan, porque é muito bom, cara. Tá? Ele não é melhor do que outras artes marciais, mas também não é pior. É igual. Qualidade excelente. É uma arte marcial mesmo, sabe? É uma coisa que vai te qualificar ali para situações reais. Vai caber a você, né? Saber usar ali aquilo de uma forma inteligente. Saber resgatar o que está no Shotokan, né? Que estava lá em Okinawa. Ter uma visão desprendida, né? E se ficar similar a alguma coisa ao chinês, não tem importância. Você assai fazia coisas que parecia Kung Fu, mas era Karatê, cara, porque é a raiz do Karatê. Entendeu? Então, muito obrigado aí cada um de vocês aí. Sensei Léo, muito obrigado. Você botou excelente noite, Sensei Léo. Lhe desejo a mesma coisa, você é uma pessoa especial que eu considero. Academia, Shudokan, sempre seja bem-vindo à Academia Shudokan. Quem que entrou aí? Stefano, né? Stefano Marcos, parece isso, né? Stefano Marcos Coutinho. Chegou no final aí, né, meu amigo? Mas seja sempre bem-vindo. O Guilherme, que já falou aí, interagiu bem legal com a gente. Somos todos karatê, exatamente. Shotokan é muito rico. Não é fanatismo que eu prego, não, sabe, o Sensei Léo? Mas se você treina e você constata que está lá, por que não vai falar para as pessoas? Olha, treinando isso, kata, esse kata, aquele kata, eu constatei, olha, dá para fazer isso, e poxa, parece Goju-ryu, pô, parece Kung Fu, parece isso, Muay Thai, tá lá. Tá lá, por que não falar, né? Muito obrigado por cada contribuição, por essa conversa. Acho que nada melhor, né, do que a gente conversar sobre uma arte marcial que a gente pratica, que a gente ama aí, e ver, né, que o Karatê, ele vem ali de Okinawa, ele vem ali da China, ele vem com toda essa raiz asiática extremamente rica, né, e que se a gente treinar, a coisa ela é muito mais eficiente do que pode parecer, né, e muito perigosa para as artes da moda, tão aclamadas como melhores, né, como se a gente tivesse parado no tempo, né. Vamos treinar e mostrar o potencial aí, vamos acreditar no que a gente pratica, né, de um modo geral. Muito obrigado aí, e correndo tudo bem, amanhã eu tô aí de novo com outra live que eu vou falar a respeito dos punhos fechados e as mãos abertas, tá? Falar dessa coisa de fecha punho, usa soco, usa a mão aberta, né? Para estimular o adepto do Shotokan a usar as nossas técnicas de mãos abertas, defesas ou ataques. Um abraço aí. Amanhã eu tô aí.